É um prazer para mim estar presente aqui nesta noite, nesta reunião. Esta deverá ser uma das reuniões mais importantes de que participo em toda a minha vida como crente em Jesus Cristo e particularmente como pregador do Evangelho. Eu já tenho assistido a algumas despedidas de missionários, mas parece que esta partida do nosso querido missionário, irmão Pedro Paixão Barbosa, na intimidade, o Pedrinho, ele saindo do Brasil para o campo das missões na Nigéria, sem dúvida alguma, é um dos maiores sonhos, não apenas dele, mas meu também, que se realiza quando ele sai do Brasil para dedicar-se totalmente a uma chamada para a qual Deus o tem convocado, para um serviço, para um mistério, para uma obra para a qual Deus o tem chamado. Eu não poderia de maneira nenhuma faltar a esta reunião, embora a contragosto tenha chegado um pouquinho atrasado, mas estava aguardando o momento em que pudesse entrar dentro deste templo para dar lugar ao meu coração de publicamente confessar para Deus que sou muito grato ao Senhor por permitir que Pedro Paixão Barbosa saia do Brasil. Sem dúvida, o 6º Congresso, conforme o pastor Nicodemo Loureiro já tem disso, foi a razão do grande impulso deste espírito missionário que incendiou o coração de Pedro Paixão Barbosa. Possivelmente não tenha partido do 6º Congresso, pois já há alguns anos atrás ele sentiu esta chama no seu coração. Porém, na realidade, o grande impulso partiu do 6º Congresso. Antes que fale mais algumas palavras, eu quero ler alguns versículos na epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos, no capítulo 10, a partir do versículo 13, que assim nos fala: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porém, como invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram? Como ouvirão falar se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem mandados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. Aleluia! Meus queridos, o Brasil é fruto do trabalho missionário. Nós somos a maior prova, uma das maiores provas de que Deus é um Deus que se interessa vivamente em favor da obra missionária. O Dr. Oswald Schmidt, um ardoroso defensor da obra de missões, ele declara num de seus livros: Deus tinha um único filho e desse seu filho fez um missionário. E nos idos de 1900, quando a chama pentecostal foi reacesa neste século, neste mundo, quando Deus usou algumas pessoas para buscarem mais a Bíblia Sagrada, recebendo uma renovação espiritual para a sua vida, Deus achou por bem tirar a tocha que se acendera na outra América para fazê-la brilhar aqui no continente sul-americano, mais precisamente no Brasil. No ano passado, no ano atrasado, melhor dizendo, quando eu visitava Belém do Pará e tive uma emoção de poder sentar-me no mesmo banco do jardim, onde pela primeira vez Daniel Berg e Gunnar Wingren se sentaram, quando pela primeira vez pisaram no solo brasileiro, eu senti uma emoção muito grande no meu coração,
De lá este evangelho pentecostal de fogo do Espírito Santo se alastrou por todo este Brasil. Nós, sem dúvida alguma, frutos do trabalho missionário, mas parece que durante muitos e muitos anos o Brasil se esqueceu de que nós somos frutos de um trabalho missionário e ficamos cuidando apenas de nós mesmos. Mas graças a Deus, aleluia, que nesta década de 60, o Brasil começou a experimentar uma nova fase na sua história, na obra pentecostal brasileira. O Brasil começou a experimentar uma nova experiência, e a década de 70, passou então a significar a grande realidade missionária na obra das Assembleias de Deus no Brasil, até que veio aqui para nós do estado do Rio este 6º congresso. Eu ainda me recordo de uma palavra que o pastor Nicodemo Loureiro disse para nós quando em reunião nos encontrávamos na secretaria, alguns 3 dias antes do início do congresso. Ele dizia: só Deus na realidade sabe a grande obra que será feita neste congresso. Eu sentia no meu coração também que Deus faria uma grande obra. Eu tinha um testemunho no meu espírito de que alguma coisa de extraordinário iria acontecer. Mas eu confesso aos irmãos que eu não sabia que neste congresso Deus abriria as portas totais para que Pedro Paixão Barbosa deixasse o território brasileiro para ir para a Nigéria para a obra de missões. Quando naquela manhã, para mim histórica, quando naquela manhã para mim maravilhosa e extraordinária, naquela manhã de encerramento do congresso, o fogo do Espírito Santo era derramado, o Espírito missionário ardia em todos os corações, e este moço, que várias vezes chegava para o irmão Osiel e dizia: Osiel, se possível, permita que no congresso, pelo menos eu fale uma palavrinha aos irmãos, porque custe que custar, eu sairei do Brasil este ano ainda. E eu falava para ele, eu não tenho receio nenhum de repetir isto que eu falava para ele: Pedro, você aguarde, porque nós estamos com dificuldades, com problemas financeiros, não podemos fazer grande coisa por você. Aguarde que você vai dar uma palavrinha, e quanto àquilo que poderá ser feito, quando terminar o congresso nós nos reuniremos, e se sobrar alguma coisinha, nós vamos fazer alguma coisa por você. E ele dizia: eu estou orando e Deus vai fazer a obra. E Deus fez realmente aquela obra. Eu sei que eu não tenho participação nenhuma naquilo que foi feito no 6º congresso. Se alguma participação eu possa ter tido, é porque simplesmente permiti que Deus tivesse o primeiro lugar no 6º congresso, e Deus então, tendo o primeiro lugar, fez a obra que fez. Glória a Deus, aleluia, aleluia. E este é aquilo que começou no 6º congresso, que se fez na realidade, se concretiza hoje aqui em Volta Redonda. Aleluia. Uma outra palavra, que na mesma reunião ali na secretaria, em tom amistoso e até de brincadeira também, o pastor Nicodemos falava: o sucesso do congresso, Zé, será o seu sucesso também, porque se o congresso for uma bênção, glória a Jesus e aleluia. Se não for um sucesso, se houver problema no congresso, fique sabendo que você não vai ter condição de entrar nem naquela porta mais lá na frente. Nós sorrimos naquela hora, e eu não podia pensar, meus irmãos, que no dia 15 de junho
de 1966 aqui estaria mais uma vez dentro deste templo para participar do culto de despedida de um missionário que, sem dúvida alguma, é fruto desse 6º congresso, que sem dúvida alguma, conforme o mensageiro da paz está trazendo no número que saiu agora, o maior movimento de jovens já realizado no Brasil, e focalizando a obra que Deus fez em torno do nome do irmão Pedro Paixão Barbosa, lá no recreio, naquela manhã maravilhosa. Eu vou parar de falar por aqui, porque a minha vontade é falar muito, porque Deus, sem dúvida alguma, não está fazendo uma grande obra, porque na realidade a obra que Deus vai fazer no Brasil está começando hoje aqui nesta igreja, com a saída de Pedro Paixão Barbosa para a Nigéria. A meu ver, esta partida de Pedro não é uma grande obra na realidade, não. É uma pequenina obra que Deus está começando a fazer para uma grande obra que há de se realizar no futuro. Eu não tenho dúvida de que o sentimento do meu coração não levará muito tempo para Jesus vir buscar a sua igreja. Porém, antes que isso aconteça, o Brasil será a maior agência de missões de toda a história da igreja. E Deus quer usar a mocidade brasileira, Deus quer usar as igrejas brasileiras, Deus quer usar o ministério das igrejas de Madureira, Deus quer usar esta igreja aqui de Volta Redonda, Deus quer usar a mocidade fluminense, Deus quer usar homens e mulheres, pastores, ministros de Deus, moços e moças que se queiram colocar à disposição da obra. Como pregarão se não forem mandados? Então, se nós quisermos que a obra seja feita, que nós nos coloquemos debaixo da potente mão de Deus, que nós nos coloquemos debaixo do propósito divino e nos disponhamos a fazer a obra e ajudarem outros a realizarem esta obra também. Pedro, eu quero dirigir-me diretamente a você agora. Eu peço licença à igreja para dirigir-me diretamente ao irmão Pedro. Certamente, Pedro, nesta obra para a qual você está partindo, você não terá apenas alegrias. Eu sei que nesta hora você tem um místico de alegria e tristeza, porque alegra-se, porque vê um sonho concretizar-se em sua vida, e entristece-se também por deixar aqui os amigos, os irmãos, os parentes, as pessoas que lhe são caras. Mas este místico de tristeza, sem dúvida, de tristeza e alegria, sem dúvida, haverá momentos que não mais existirá, e apenas agonia, apenas dor, apenas tristeza lá no campo das missões, na hora em que a fome poderá bater, na hora em que a enfermidade poderá chegar, na hora que a saudade talvez seja mais forte do que até o próprio cumprimento do dever. Em outros momentos de tristeza e agonias, porque o missionário tem momentos em que ele sua gotas de sangue, conforme o grande missionário Jesus no Getsemane. Mas Pedro, esteja certo de uma coisa: nós aqui estaremos orando em seu favor. Você vai para descer no fundo do poço, porém daqui nós ficaremos seguros na corda da oração, para Deus lhe dar vitória, para Deus lhe abençoar, para Deus coroar o seu ministério de êxito, para Deus lhe dar vitória. Tudo quanto tem sido realizado, nada mais tem sido que obra dirigida pelo Espírito Santo de Deus, e Deus vai continuar dirigindo você. Deus que abençoe a você, Pedro. Deus que lhe dê esta disposição, esta coragem, esta vibração. Vá, porque você não vai só. As nossas orações o acompanharão. A vontade desta mocidade, deste povo, de fazer alguma coisa, um pouquinho apenas, pela obra de missões, vai acompanhando você também.
e sobretudo os anjos o acompanharão. Eu não sei se será apenas 2 anjos, 3 anjos, 4 anjos. Eu creio na realidade que um exército dos anjos o acompanharão. Você não vai batalhar só na Nigéria. Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estarão com você. Que Deus o abençoe. Permita-me cumprimentá-lo nesta hora e dar-lhe um abraço.